É muito estranho vendo a primeira vez e na segunda vez, quando vou fazer contato com o cliente, ele não atende mais o telefone, ou quando atende, alguém atende, manda dizer que não está. Quando consigo falar com o cliente, ele diz que os preços estão muito caros, ou então que naquele momento não está precisando de nada. E, no entanto, ele tem uma atividade que precisa dos meus produtos e os meus serviços. Olá, sou Tânia Cunha e esse canal foi feito para você que é um empreendedor 50+, que tem uma pequena empresa e vende produtos ou serviços para o segmento gastronômico. E aqui você vai ver estratégias, dicas e um jeito de trazer resultados a partir de uma atuação interna, né? Ou simplesmente ligando do seu celular. Então já vai deixando seu like, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos e se inscreva no canal. Deixe também seu comentário com o que você gostaria de ver por aqui. Então vamos ao vídeo de hoje que fala dos 7 erros que matam as chances da próxima venda para o mesmo cliente, o que chamamos de venda recorrente. Então, que erros serão esses que nós vamos ver aqui? Quando você vende preço e não valor, quando você não tem um pós-venda sistemático, quando você não trata a base nativa, as soluções encaminhadas em função de problemas não são checadas, não são tratados os problemas recorrentes, mesmo você já sabendo a origem. Quando você não conhece os efeitos do desconto, não tem clareza sobre a qualidade do seu desempenho. E o 7º erro está na dica final deste vídeo. Então a questão é não conseguir vender para o mesmo cliente, é desmotivador e compromete os objetivos do negócio. Então aí às vezes você se faz perguntas do que fazer. Então vamos tratar do primeiro erro, né? Você está vendendo preço e você não está vendendo valor. Isso pode ser uma coisa que todo mundo saiba, né? Mas é muito comum, né? Bastante comum, e as pessoas não levam essa questão em consideração. E aí, depois da primeira compra, a conversa com o cliente, ela começa mais ou menos assim: estou te ligando para falar de um super desconto, né, uma super promoção do produto X. Então você inicia uma oferta e você nem tem ideia como é que foi o pedido anterior. Então você já entra direto sem cumprir, digamos assim, o protocolo, né? Então, primeira coisa é fazer o pós-venda, né? Esse segmento gastronômico, pós-venda é uma coisa crucial, extremamente necessário, não só para evitar problemas, para corrigir problemas, mas para manter o relacionamento com o cliente. Isso é muito importante, fora do momento da venda em si, fora do momento que você está tirando um pedido, né? Ou fazendo um pedido, que tirar pedido é horrível. Então você imagina que deu tudo certo, simplesmente você esquece disso porque não está incorporado aí no seu dia a dia. Então você imagina que está tudo certo, aí você liga para ele e pode não estar. Então, para não perder tempo, muitas vezes, o cliente não liga para você para informar de um problema, ele precisa resolver naquele momento, naquela hora. O que ele faz? Vai comprar na concorrência, né? Ele deixa para resolver isso depois. Então, no momento que abre essa lacuna, principalmente por este motivo, as suas chances começam a ficar restritas. E tenha certeza que a partir daí você vai estar dividindo a sua comissão, seu lucro, né, a sua rentabilidade com a sua concorrência. Apesar de que em algum momento o seu preço pode, né, a gente não é perfeito em tudo, algum momento o seu produto ou o seu serviço pode não estar ou ser suficiente ou ter o preço que o cliente está pretendendo. Mas aquilo que você já vendeu, aquilo que você já negociou
com tranquilidade ou que tenha dado certo, você não pode perder para a concorrência. O pós-venda é o pré da próxima venda. Então é nesse momento que, se tiver alguma coisa que não foi legal, o cliente vai se manifestar e vai ficar seguro, vai ficar mais tranquilo que, de fato, se você teve essa iniciativa, é que realmente está interessado em resolver. E se não houve nada, foi tudo ok, chegou no período combinado, as notas estão corretas, os produtos corretos, os valores estão corretos, as quantidades estão corretas, especificações do produto, afinal você pode estar vendendo uma máquina, um equipamento, um acessório, são muitos itens que atendem esse segmento. Então é muito importante, né? Quanto menos problemas houver, melhor será o seu relacionamento. E essa agilidade quando acontece qualquer coisa que não tenha saído como combinado. Ainda que tenha dado tudo certo no pedido anterior, isso também reforça demais a relação com o cliente, e o preço, pura e simplesmente, vai se distanciando da relação de vocês. O que virá será sempre a questão do atendimento e da atenção. Mas aí você pode questionar, bem, mas os clientes adoram, amam promoção. Mas ok, está tudo certo, nós precisamos trabalhar com promoções. Só que quando o seu argumento para conseguir uma venda, ele está pautado unicamente na questão preço, na questão promoção, isso te coloca, o cliente vai acabar te colocando contra a parede, né? E aí vai ficar difícil, porque nem sempre você vai ter aquela condição super, hiper, né? Então vai ficar mais complicado. Um relacionamento baseado só nessa questão é difícil, muito difícil. Você facilmente deve ser trocado quando não atender aquilo que o cliente espera. Promoção ou desconto que seja, sendo uma questão pontual, faz parte do jogo, faz parte do mercado. Só não pode ser nada exacerbado, senão os clientes acabam percebendo que você não tem outros atributos, outros valores para conversar com ele naquele momento, e ele vai também entender que você só funciona assim. Se pressionar, acaba tirando o seu máximo. E esse máximo, ele chega no teto da sua lucratividade, da sua rentabilidade, no seu comissionamento, e isso enfraquece demais o seu poder de negociação e, de certa forma, também desqualifica a sua atuação, né? Então, às vezes você pode pensar, nossa, dei um super desconto e consegui fazer o pedido, mas isso você está passando uma impressão que não é boa, que é dependente de um único ato, né? Aí você fica na mão do cliente. Vender preço, então, é uma grande armadilha. Em algum momento vai te encurralar e duas coisas podem acontecer. Você só vai vender quando de fato tiver um preço, quando você der a sua alma, né, em termos de desconto, ou realmente esse cliente vai ficar sem comprar. Ele vai, às vezes, para a concorrência e vai tentar aplicar a mesma situação. Tem alguns clientes, às vezes, que por mais que a gente tenha que ter aquele resultado, né, às vezes alguns clientes a gente tem que fazer uma análise. Será que esse cliente está me trazendo o que eu preciso? Afinal, eu tenho que cobrir as minhas metas, eu tenho que ter uma comissão saudável, eu tenho que fazer uma venda saudável. Será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu não estou comprometendo o meu negócio, dando tanto desconto, tanta coisa assim? E esse dar muito também pode ser falta de outras coisas, como atenção, como estar falando de qualidade, de desempenho, de atributo dos produtos e dos serviços. Isso também pode em algum momento ser substituído por preço. A terceira questão é não tratar a sua base inativa, né? Os clientes, essa base ela começa a ficar gigante, a empresa ou você, a sua empresa começa a projetar resultados em cima daquela base, mas evidentemente que a projeção não vai acontecer, né? Aí você tem um campo de muitas oportunidades,
só que na prática é completamente diferente. E nesse caso falta algo simples, mas talvez um pouco trabalhoso, se você não tem uma super tecnologia. E aqui, né, complementando, precisa ter pessoas, né, evidente, e precisa ter uma tecnologia mínima. Alguns dirão, bem, eu não tenho tecnologia, ou eu não tenho pessoas, ou eu não tenho os dois. Então, qual seria a minha solução? Use tecnologia gratuita. Negócios, empresas, normalmente é sempre recomendado que tenha tecnologias com suporte pago. Por quê? Porque na hora que você precisa, você tem que ter disponível aquele suporte para não perder negócio, para não perder tempo. Então, somente suportes pagos é que te dão esse tipo de agilidade, de rapidez. Mas você não pode, independente das dificuldades, deixar de fazer. Você precisa entender os motivos por que essa venda não está ocorrendo. E você precisa registrar, mensurar, comparar e acompanhar, caso você entenda que aqueles clientes são passíveis de recuperação. Se você não tem a tecnologia, onde é que você vai registrar isso? Num caderno, num papel, numa folha? Talvez na pior das hipóteses, uma planilha de Excel possa te ajudar, mas isso vai fazer você perder um tempo enorme, né? Então, essa questão, ela é importante. E quando se fala em tecnologia, não é algo assim top das galáxias, né? Hoje, como eu até coloquei em alguns vídeos, tem muitas empresas, tem muitas startups que tornam esse papel delas, desculpem, tornam o acesso a tudo isso mais acessível, tornando as coisas bem mais fáceis para as empresas, principalmente as pequenas empresas. Mesmo sendo pequeno, você tem que ter esse olhar de organização, de enquadramento, digamos assim, dessas análises para que você possa tomar medidas rápidas. E no segmento de alimentação, pode ter certeza, o cliente não vai esperar, vai resolver o que ele tem que resolver com outra empresa, né? Então, as startups pode ser uma excelente saída aí para vocês. Bom, uma outra questão também é quando há algum problema e as questões são encaminhadas, né? O problema é resolvido, é registrado, é encaminhado. Se você não checar esse encaminhamento, você vai achar que foi resolvido, né? Que a questão, o problema foi resolvido. E aí, no entanto, na hora de vender para o cliente, você vai se dar conta que não, ele vai te dizer, você quer me vender agora, sendo que o pedido anterior não está resolvido ainda. Então, isso é a questão mais desagradável que pode ter, mais chocante que pode ter, porque realmente deixa o consultor sem saída, numa super saia justa, porque é um descaso assim dos maiores. Aí você pode pensar, bem, mas por que ele não me ligou? Não, mas é função sua vender, acompanhar, checar se tudo que você fez e que você prometeu de fato aconteceu. Então é uma das coisas que realmente fica muito difícil. Aí você pode dizer, bem, mas tem uma empresa que tem processos, tem pessoas e cada um tem que fazer a sua parte. A minha eu fiz. Inclusive, às vezes isso é colocado para o cliente. Esta é a pior frase que um cliente pode ouvir. Porque o cliente não quer saber, ele comprou de você, da sua empresa. Então, você dê o seu jeito e resolva, sem querer justificar ou justificar dizendo que o problema foi desse ou daquele outro, né? Para isso que existe um processo simples. É só você levantar o seu telefone, o seu celular, um e-mail que seja, para checar a satisfação do cliente. Por mais certeza que você tenha que deu tudo certo. Às vezes isso pode travar por alguma razão na metade do caminho, você não vai nem saber,
né, o que aconteceu. E infelizmente, gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. E é terrível isso, já pensou? Realmente é desconcertante ligar para um cliente tentando vender se você tem uma pendência. É algo assim que praticamente não tem saída, né? O quinto erro é não tratar os problemas que já são conhecidos por você no seu negócio. Por isso que nós falamos lá no início que é importante você mensurar os problemas, registrar, acompanhar e analisar. E aqui o que cabe análise? Qual o tipo de problema que se repete, em que ponta do negócio se repete, se o problema são pessoas, é processo, é tecnologia e o que dá para ser feito para corrigir esses problemas. E aí, dentro desses aspectos, o que mais se encontra realmente falta de parâmetro para soluções. Se tal problema acontece de tal forma, é necessário seguir essa condução, seguir esse tipo de solução. E de fato testar soluções, as mais viáveis, as que são menos prejudiciais para o cliente, para o negócio, para o processo em geral. Então, não tratar as reincidências é algo extremamente complicado. E a descentralização de soluções. Se você tem processo, se você acompanha, se você tem tudo isso, não há necessidade de ter um único decisor, a não ser casos extremamente especiais. Porque às vezes isso também é uma forma, às vezes, das coisas travarem. Tem que passar para o A, para o B, para o C, para o fulano, beltrano. E aí, quando vê, o tempo passou, o cliente é que se ralou, né? De tanta gente que passa para, talvez, né, não ter uma atitude indevida naquela solução ou exagerada, mas no fim vai perder o mais precioso, que é o cliente. Se não tiver cliente, pode guardar todas as sua cartilha, porque não haverá por que utilizar. Então, proatividade, prontidão no atendimento, nas soluções e reconhecimento, reconhecer o erro, não entrar em conflito, não entrar em discussão, principalmente quando você sabe que o cliente tem razão, né? Preço é importante, sem dúvida, mas tem um fator no segmento gastronômico que é crucial, que é poder confiar num distribuidor, em um revendedor, enfim, a pessoa que atende às necessidades daquele lugar. Então, isso é muito importante, porque imagina você, às vezes tem um cardápio para ser, ainda mais numa época como essa, que ninguém faz um super estoque. Então, tem um cardápio para seguir, tem pessoas contratadas, enfim, de prontidão ali para executar uma atividade, tem clientes desses clientes que vão esperar essa refeição, ou enfim, o que seja esse evento, e no entanto, a sua mercadoria não chegou, o seu forno combinado não aconteceu, né? Às vezes são equipamentos maiores, tem um outro processo, mas entra alimentos, entra tudo, gente. Que às vezes tem uma pessoa que é destacada para ficar num determinado lugar que está abrindo, que está se reorganizando. Então a gente tem que pensar um pouco mais além do que simplesmente tirar um pedido, né? Então, essa questão de relacionamento com um fornecedor, às vezes o barato para o cliente acaba até saindo mais caro. Vejam que a gente começou lá na questão do preço, né? E tivemos que andar por todos esses caminhos, porque não tem como sair direto numa solução sem ter passado por tudo isso, sem resolver essas questões. Porque não há solução, a não ser que fosse algo mágico. Então, recapitulando aqui, que esses 7 erros aí que falamos, né, na primeira pergunta direta de vender preço e não valor, uma pergunta que começa diretamente com preço, ela é uma pergunta que ela traduz uma falta de
entendimento de conhecimento do produto, dos benefícios daquilo que você está vendendo, né? Isso é uma das primeiras coisas. O pós-venda, ele é crucial, ele é um antídoto, ele evita que você crie uma situação que não era preciso, né? Se você estiver acompanhando o seu cliente, o pedido daquele cliente, você vai evitar uma série de problemas e vai evitar de perder o cliente, que é mais grave, né? O desconto, quando você tem ele de pronto, toda vez você tem o desconto, toda vez você tem uma situação especial, o cliente, ele é um ser inteligente, né? Então você, às vezes, isso começa a ficar claro que é apenas um discurso, né? Que na verdade ou não é exatamente aquilo, ou você tem muito mais para dar. Então tem que alternar entre você argumentar muito fortemente os seus produtos, os seus valores, sem mexer em preço, ou você de fato tem que fazer concessões, mas baseado em em agregar, se você agrega valor naquela venda, se você vai ter mais itens para vender, se você aumenta a sua esteira de produtos, se você entra com outros atributos daquilo tudo que você está oferecendo e consegue fazer um valor maior, é justificável você estar trabalhando frequentemente com a questão desconto, né? Do contrário, se você sair despejando já o desconto, é sinal que realmente o cliente tem a sensação que ele não é tão super assim, né? Então, manter linkado a algo de valor é super importante. E você pode, às vezes, condicionar essa venda. Se você comprar tantos itens dessa linha, eu sei que você usa, eu posso conseguir um desconto, eu posso fazer uma composição de preço. Então isso é importante, né? E isso não é desonesto, não é ruim, porque você vai estar fazendo o upgrade aí do resultado até que o cliente vai ter. Se é uma máquina que tem um desempenho X e você agrega outra ferramenta naquela compra, o seu desempenho vai a tantos por cento. Mas para isso você tem que saber muito bem o que está vendendo para poder fazer essa composição. E vendas é uma via de duas mãos. O cliente ganha, mas você também tem que ganhar. Você tem um negócio e não pode esquecer disso. E tem a sexta questão que é muito importante, você conhecer os efeitos do desconto que você dá no seu negócio. Né? O desconto, às vezes, nossa, consegui fazer uma venda, mas se deu a sua alma, levou a sua rentabilidade, a sua lucratividade lá para baixo. Será que essa venda valeu a pena? Como é que você vai recuperar isso? Isso aí não pode ficar de forma estática, parada, você partir para uma próxima venda sem lembrar de uma certa pendência que você criou lá, né? Para poder ter um equilíbrio no seu resultado final, né? Então, se você inclusive vai atender esse cliente com frequência, que é o objetivo das nossas conversas aqui, você tem que pensar bem nesse equilíbrio. Senão daqui a pouco você se descapitaliza em termos de possibilidade de desconto e você se vê numa situação que não vai conseguir vender mais, porque não consegue chegar naquele máximo, não lhe sobrou nada, nem um tantinho de respiro para poder se movimentar. Ou às vezes você investe num único cliente e tem mais uma carteira, enfim, para poder administrar. Então você não pode corroer as suas margens, sua comissão, se você é vendedor, se você é dono, né? Precisa de fato entender aonde que você chega, que resultado que você produz com aquele tantão de desconto que você acaba tendo. Uma outra questão que é importante, você ter uma ideia ou conhecimento mesmo do preço médio que aquele produto é praticado no mercado. Às vezes você está preocupado com a questão de dar desconto e você nem sabe o preço médio daquilo ali, não precisa fazer absolutamente nada.
Então você acaba prejudicando, digamos assim, o seu negócio, a sua venda, sem necessidade alguma, por pura falta de conhecimento, de envolvimento com a sua atividade. Então, por isso que vender para determinados segmentos ou vender para clientes que você tem esse entendimento de vender de forma frequente, de maneira evolutiva, você precisa ter um conhecimento que vai além do seu tirar pedido, colocar pedido em sistema, enviar pedido. Você tem que ter todo o envolvimento com o cliente, toda a certeza de entrega e a gestão das suas ações de venda. O que você está promocionando, o que você está investindo naquele cliente. Então, senão realmente fica mais difícil. E às vezes o desconto ele também é psicológico, né? Então, se você tem um bom diálogo com o seu cliente, as coisas vão ficando um pouco mais fácil. E antes de chegarmos na nossa dica final, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. E a dica final, antes de falar dela, se você não levar em conta isso que a gente falou antes, o sucesso vai ser quase nenhum, ou se é que vai ter algum. Principalmente nesse momento que o cliente conheceu outras formas de comprar, outras formas de consumir. Antes da dica final, uma lembrança muito importante. Se você não levar em conta essas questões que falamos, dificilmente você terá algum tipo de sucesso, né? Ou talvez muito pouco. Então, estude o seu cliente, entenda as suas necessidades. E para não ficar uma coisa muito empírica, e aí é que vem a dica, faça um questionário, invista bastante na primeira vez e depois você só vai fazendo manutenções de informações. Então faça uma espécie de questionário. Então são dúvidas que você tem ou perguntas que são importantes fazer para que você tenha o máximo de dados para poder tomar decisão. É como um médico. Um médico, se você vai no consultório, ele vai te fazer um monte de perguntas, vai te pedir alguns exames, você vai ter que se dispor a isso e quando voltar lá, ele vai te dizer o que ele diagnosticou e vai te dar um tratamento. Dali um tempo você vai ter que voltar para ver se de fato aquilo que ele receitou, o problema que você tinha, foi resolvido. Então, venda é muito parecido, é um bom exemplo. Sem um exame, sem conversar com você, ele não tem como te receitar. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. E aqui cada cliente é um cliente. Então você tem que ter diálogo, você tem que ter conversa. Então a primeira pergunta que você deve fazer para o seu cliente, entre várias, eu vou dar algumas sugestões. Qual é o tipo de negócio que você tem? Quais os produtos que você utiliza? Quais as categorias? Mesmo que ele te diga, não, deste produto eu já tenho fornecedor, mas ok, faz parte aqui do meu diagnóstico, vai que em algum momento, né, você tem uma bela de uma oportunidade, você usa porque você tem informação. Informação hoje, aliás, é algo precioso nos negócios. Então, qual a categoria, quais os produtos que você usa, qual o público que você atende, né, de que forma você atende, qual o sonho desse lugar. Todo dono de alguma coisa tem um sonho. Ou ele vai querer ser o, sei lá, primeiro aí da sua categoria, ou ele tem sonhos de expansão, ou ele tem sonhos de agregar outras possibilidades no seu negócio. Todo cliente tem sonho. Toda pessoa tem sonho, né? Por que uma empresa não teria sonho se ela é gerida por uma pessoa? Então o sonho, que é um grande objetivo, ele está em qualquer situação praticamente das nossas vidas. Então saiba disso, porque isso inclusive é uma informação muito legal para você ajudar ele a ir atrás do sonho, né? Vai ter algumas informações ali que vão te ajudar e vão relacionar com os produtos.
saber se ele é sensível a preço, ou seja, quero o preço mais barato, quero desconto, quero isso, quero aquilo, ou se realmente, olha, ele é uma pessoa que para ele qualidade máxima é o principal. Qualidade, vamos substituir por desempenho, né? Porque qualidade todos os produtos devem ter, até o mais baratão, né? Como é que ele prefere ser atendido? Se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é por Skype, se é uma ligação convencional, se é pelo celular, se é por mensagem. Hoje nós estamos lembrando, nós estamos na era do Omnichannel. O cliente fala conosco em todos os canais possíveis do negócio. E cada cliente tem um comportamento. Não pensa não que todo mundo quer receber mensagens. Todo mundo quer receber uma ligação, todos querem receber um aviso pelas redes sociais. Não. Então, para que você não erre, para que você não jogue seu tempo aí à toa, pergunte. É a maneira mais fácil. Quando você promociona algumas questões e envia para esses clientes, como é que eles reagem, se reagem às suas comunicações, qual o horário de funcionamento. Às vezes ele começa a atender por uma questão de decisão comercial, ele atendia só meio-dia, mas agora vai começar a atender à noite, ou então ele é o inverso, ou ele mudou, agora ele é mais noturno. Ele não tinha teleentrega, agora vai ter. Não usava delivery, agora usa. Não trabalhava com veganos, mas agora vai. Então tem muita coisa que acontece. Assim como você não fica estático, o cliente também não. Se ele passou a usar alcoólicos ou se deixou de usar os alcoólicos, enfim, todo tipo de informação daquele negócio é parte da composição das suas estratégias, né? Então, realmente isso aí é muito importante. Outra questão, então, que faz parte desse conjunto, esse conhecimento e essas referências. Uma vez que você tem isso dominado, você vai usar para outros clientes da mesma categoria desse negócio, né? Isso é muito legal. E o que, por exemplo, que tipo de conhecimento que você pode usar num próximo cliente? Você pode usar preços, benefícios, preço médio. Preço médio é muito legal. Se o estabelecimento X, que tem mais ou menos a mesma categoria, mesmo tipo, você pode usar como base o preço, né, que você usou lá no anterior. Os benefícios, rentabilidade, quais são as argumentações ou que você usou e funcionou melhor, quais as objeções, como é que você tratou, como é que resolveu, a questão da agilidade, ou até uma assistência técnica, se for o caso, questão de investimento, relação custo-benefício. Então, são muitas coisas que um cliente ou alguns clientes do mesmo tipo, torna-se uma escola para você, torna-se um aprendizado, né? Uma evolução. Mas você só consegue usar isso como evolução e perceber isso se você tiver esse tipo de organização, se você tiver esse tipo de olhar. Né? Mesmo que você seja um vendedor, que você seja um representante, que você seja um dono de empresa, você tem que ter esse olhar de gestão. Não importa o que está escrito no seu crachá. E a questão das referências é um erro, que daí é o 7º erro que eu deixei para falar aqui, é quando você não tem clareza sobre o seu desempenho, sobre a qualidade do seu desempenho. E aqui, muito cuidado nessa hora. Esse recurso, olha, é incrível. É algo que é construído por você, então terá que ser algo positivo. Então, imagina você citar para um cliente que o indique como uma referência para outros clientes, para amigos, para, enfim, né, pessoas da sua relação, e, no entanto, ele não aprova o seu atendimento. Até faz pedido com você, talvez até por necessidade ou até por comodismo, mas é uma pessoa que ele não indicaria, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, você tem que ter
um atendimento de excelência, sempre. As referências, aliás, elas são muito importantes, não só quando você utiliza como indicação, ou seja, vai solicitar ao cliente que indique você para outros, mas quando você tem informações de desempenho daquilo que você oferece, né? E digamos que o produto que você está oferecendo, você já vende para um cliente super importante no mercado, conhecido, de peso, e você diz, não, mas esse produto aqui já está sendo usado lá no cliente X, né? Então, isso dá mais segurança para o cliente, né? Vai dizer, nossa, se está sendo usado pelo cliente X, não, então eu vou comprar porque realmente de fato é bom. Lá eles primam pela qualidade, ou é uma empresa que tem uma preocupação com rendimentos, com gestão, enfim. Então você vai construindo os seus argumentos, que são aqueles argumentos extras, são aqueles argumentos fora daquilo que a indústria lhe dá. Uma coisa são os argumentos que estão na embalagem, ali tem argumentos de vendas. Uma coisa são os argumentos que a própria indústria disponibiliza, e os outros argumentos extras que não está escrito em lugar nenhum são construídos por você, por esse tipo de atenção, de importância que você dá na gestão do seu conhecimento, do seu negócio. E nesse questionário, nem tudo você vai perguntar. Muita coisa você, ao conversar com o cliente, já deverá ter feito essa pesquisa, ou nas redes sociais, ou no site do cliente, mas você não chegue totalmente cru perguntando coisas óbvias, né? Você até pode checar isso, mas você tem que ter isso de pronto para ele pensar, poxa, essa pessoa, esse profissional, esse consultor, ele realmente se preparou para fazer esse contato comigo, ele sabe algumas coisas sobre mim. Então, às vezes o cliente fica pé da vida porque você é mesmo que tratá-lo como um qualquer, se você não souber nada dele antes. É como um relacionamento, como a vida das pessoas, enfim, você tem que ter interesse pelas pessoas, né? Então, essa questão aí também é super importante. Inclusive, tendo mais conhecimento, juntando tudo isso que eu falei para você, essas conversas, esses dados, eles abrem as conversas com muita qualidade, com muita segurança, porque você já sabe aquilo ali. Então você nem deixa a objeção às vezes acontecer, porque você já sai falando dos atributos e deixa essa conversa mais tranquila e mais distante da questão preço. Quando você tem o que falar para o seu cliente, o preço ele é importante, mas ele não é um dominante, né, na sua relação. E para clientes, que é o que a gente está falando que a gente tem que vender de forma frequente e de forma evolutiva, aí você realmente precisa ter esse tipo de atuação. Porque se você tem 5 linhas de produto, teu cliente cabe em 4 delas e você só vende uma delas, é porque não está exercitando essa questão do conhecimento. Se você não exercita, você não tem abertura para falar, não tem diálogo, não tem dados para conversar com o seu cliente. Então, vender para esse tipo de cliente, ou seja, na venda recorrente, precisa de toda esse cuidado e essa atenção. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e obrigada!